Olá, a gente está aqui hoje com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Um prazer imenso estar aqui com o senhor. Agradeço muito, primeiro, o convite da sua equipe, também agradeço pelo seu tempo. É um prazer enorme estar aqui para a gente poder conversar sobre economia, a gente falar sobre as novas políticas que o Ministério da Fazenda tem para a gente. E é uma honra estar aqui com o senhor. Muito obrigado, Presley. A honra é minha. Como a gente está com um tempo um pouquinho corrido em relação a isso, eu quero começar conversando com o senhor sobre as novas medidas que a gente está conversando sobre imposto de renda que foi aprovado nessa primeira fase, todas essas questões envolvendo tanto a parte de reestruturação tarifária, os impostos no geral, e a gente precisa observar que basicamente toda essa estrutura vai cooperar para um crescimento econômico. E eu queria que o senhor mostrasse para as pessoas, principalmente aquelas pessoas que não têm tanto conhecimento na área da economia e tudo mais, para que a gente entendesse como que isso atua no dia a dia, como que essas reformas estão operando, principalmente quando a gente está falando na base da economia. Presley, obrigado pela oportunidade que você nos dá. Você é economista também, mas vamos tentar facilitar a conversa para todo mundo que está assistindo, né? Qual é o plano do governo desde o primeiro dia? Ele vem seguindo um curso natural desde o primeiro dia, que é o seguinte: no Brasil, você sabe, o sistema tributário, a gente fala que ele é regressivo. O que significa isso para as pessoas? Significa que, proporcionalmente, o rico paga muito menos imposto do que o pobre. Inclusive do que a classe média. O rico paga menos imposto do que a classe média. Vamos pegar o imposto de renda. Uma professora de escola pública, um policial militar, uma enfermeira, um bombeiro, pagam ali no seu contra-cheque 10, 12, 15% de alíquota de imposto de renda. Você pega os super ricos, que ganham mais de 100 mil por mês, eles praticamente não pagam imposto de renda. Então, quando você vê essa distorção, você começa a dizer, quem é que vai sustentar o SUS, a universidade pública, a escola pública, o BPC, o seguro-defeso? Quem tem que sustentar isso é quem tem recursos e não está pagando o seu imposto devido. Então, quando falam assim, isso é um discurso contra ricos. Não tem nada a ver com um discurso contra ricos. Falam muito de penalizar a riqueza, a geração de riqueza, só que não é muito por esse lado, né? Se você olhar qualquer país do mundo, o Brasil está entre os 10 países mais desiguais do mundo. Se você olhar para a África, que é considerado o país mais desigual do mundo, 47 países dos 54 ganham do Brasil em igualdade, em mais igualdade. Continuam sendo muito desiguais, mas menos que o Brasil. Sim. Ou seja, nós estamos numa situação de vexame internacional. E ninguém toca nesse assunto. E é papel do ministro da Fazenda tocar. Acontece que o ministro da Fazenda, em geral, quer ficar de bem com o andar de cima, né? E eu falei, olha, eu não estou aqui para fazer o mesmo, eu estou aqui para mudar um pouco, porque não estamos falando de uma grande mudança. Mas esse pessoal que mora na cobertura tem que começar a pagar. Com isso, abre espaço no orçamento para eu não cobrar imposto justamente de quem mais paga proporcionalmente, que é o trabalhador, sobretudo o seletista, o cara que está com carteira assinada. O que desestimula, inclusive, a formalização. Porque às vezes a pessoa fala, por que eu vou assinar minha carteira se eu vou ter que pagar imposto? Quando você fala, olha, você vai estar desonerado de imposto, esquece isso aqui, imposto de renda, você não vai pagar mais, a pessoa fala, poxa, eu vou ter grandes vantagens em ser um trabalhador formalizado. Eu vou começar a olhar para o mercado de trabalho de outra maneira. Então, desde o começo é isso, Presley. A nossa vida é identificar os pontos de fuga, né? Porque você sabe que não tem uma porta de fuga só, tem várias abertas, né? E o rico fala, eu vou botar o dinheiro fora, nós fechamos. Eu vou botar o dinheiro no fundo familiar, nós fechamos. Eu vou botar dinheiro num título que não paga IOF, nós fechamos. Nós fomos fechando as rotas de fuga do rico, falando, não, vou trazer você para dentro da base tributária e vou tirar a carga. Até para fazer parte desse ratatá, né? Desse grande pagamento. Porque quando a gente está falando, por exemplo, da grande economia, a boa parte da nossa sociedade não está dentro desse 1%, não está conseguindo nem, inclusive, ter acesso a esse tipo de informação para fazer um fundo familiar, alguma coisa. Então, eles não têm como fugir. Até porque você precisa ter um volume de recursos para constituir um fundo que o trabalhador não tem. Sim, e eu achei interessante que o senhor tocou nessa questão da desigualdade, e era exatamente esse ponto que eu também queria falar sobre a questão da concentração de renda, que parece que muita gente ainda não conseguiu entender que um país, quando ele é muito desigual, ele fica com o seu crescimento travado, porque quem consome
é a grande maioria das pessoas. Então, quando a gente está falando sobre consumo, sobre incentivo, sobre geração de trabalho, de renda, a gente precisa também alimentar essa base. E isso fica difícil para chegar nessas pessoas. E é complicado também quando as pessoas não querem perder um pouco desse privilégio. E como o senhor bem disse, é muito pouco. É um incremento muito pequeno que faz toda a diferença. E eu queria que o senhor explicasse um pouco como que esse aumento consegue chegar, por exemplo, vocês estão chamando de combater essas distorções, né? Estamos chamando de justiça tributária. Justiça tributária, perfeito. Que seria basicamente como que isso faz para chegar na base, né? Como que isso atende essas pessoas para diminuir esse nosso caráter desigual. Então, esse projeto do imposto de renda, ele envolve praticamente 30 bilhões de reais de transferência de renda. Ou seja, quem não paga e é rico vai passar a pagar, quem paga e ganha até 5 mil reais fica isento, quem ganha até 7.350 vai cair a carga tributária. Então, de 5 a 7.300, pelo relatório atual, uma diminuição do imposto de renda. E até 5 mil, isenção do imposto de renda. O que com isso vai acontecer? Exatamente o que você descreveu. Quando a gente fala a economia brasileira tem voos de galinha, né? Por que isso significa? Que o crescimento é sempre uma coisa efêmera. Ele vem e vai. De repente a gente está numa crise de novo. O que sustenta uma economia, né, é justamente o fato de que existe demanda pelos produtos brasileiros, tanto dos indivíduos, das empresas. Agora, a pergunta é a seguinte: o gasto do governo está contido, né? Teve uma explosão de gasto nos últimos 10 anos, a gente conteve, estávamos gastando mais de 19% do PIB no plano federal, 19,5%, nós caímos de 19,5% para 18,5%, contivemos o gasto do governo nesse patamar, governo federal. Bom, se isso está estável, o que vai impulsionar a economia? É o consumo das famílias e o investimento. Agora, por que você vai investir no Brasil se não tem para quem vender? Então, tudo começa com uma harmonia entre consumo, investimento, gastos governamentais, investimento e gastos governamentais, e as exportações brasileiras também, que é outra fonte de demanda de produtos brasileiros. E o Brasil está tendo superávites recorrentes, o que é ótimo, porque a gente acumula divisas, não tem dívida externa. O Brasil, desde o governo Lula II, não tem dívida externa. Nosso problema é arrumar a casa internamente, evitar pautas-bomba, evitar decisões judiciais que descontrolam as finanças públicas e assim por diante. Então, nós estamos exatamente querendo que esse crescimento seja sustentável. E como você frisou, não existe economia com crescimento sustentável com esse nível de desigualdade. Se você pegar qualquer país do mundo desenvolvido, pega o indicador de desigualdade desse país, você vai ver que é menor do que o Brasil. Então, você fala, por que a economia, por que o tal país é rico? Porque o povo tem renda, trabalha, tem renda. Agora, a partir do momento que você vai apertando o consumo das famílias, e toda hora que se fala em ajuste fiscal, né, no passado recente, e no passado remoto também, falou em ajuste fiscal, é tomado mais pobre. Sim. Agora nós estamos falando assim, vamos fazer o ajuste fiscal, mas quem é que vai pagar por ele? O mais vulnerável ou o privilegiado? A nossa conta foi essa, nós vamos cortar o privilégio e vamos preservar o vulnerável. Foi essa a conta. E isso causa uma grande revolta, né, nesse 1%. Mas esse 1% tem avião para ir para Brasília, esse 1% tem influência nos meios de comunicação, esse 1% tem propriedade, tem crédito em banco. Esse 1% tem muita força política. E por isso que é sempre mais conveniente para o governante dizer, olha, vou distribuir nos 99. Os 99 vão sentir menos, porque 99... E sempre foi assim, né? Sempre foi assim. E eu falei, vamos mudar um pouquinho essa história. Sim. Vamos começar a mirar no 1% para tornar a vida dos 99 um pouquinho melhor. Sim. E deixa eu lhe perguntar uma coisa. A gente está agora num cenário de taxa de juros por volta dos 15%, né? Que é complexo, principalmente quando a gente está falando de consumo das famílias, porque
os últimos dados do PIB mostrou que o PIB está realmente aumentando, o que é um baita de um desafio, né, com uma taxa de juros alta. E, dado todo esse contexto, a gente precisa sempre estar lembrando que boa parte da nossa cadeia de empresas também está formado por pequenos produtores, pequenos empresários. E quando a gente fala de uma taxa de juros de 15%, se a gente for botar, por exemplo, na ponta do lápis, às vezes para o seu Zé da padaria, vale mais a pena ele vender tudo e colocar num Tesouro Selic, por exemplo. E isso tira um pouco a nossa capacidade de gerar riqueza aqui dentro, de criar, até mesmo do próprio seu Zé da padaria, conseguir virar uma rede de padarias, né? Visto todo esse cenário, o que o Ministério da Fazenda, o que a gente tem de planejamento para os próximos meses ou anos em relação a isso, para compensar e aliviar essa questão dessa tensão, principalmente focado que esse nicho de empresa geralmente são os que mais empregam também no país? Olha, Presley, eu acredito que o patamar restritivo da atual taxa de juros está muito elevado. Sim. Ela está muito restritiva porque nós estamos falando de uma inflação que vai terminar o ano na casa dos 5 ou menos. Por uma taxa de juros de 15%, você está falando de 10% de juro real. 10% acima da inflação. É ultra restritivo. Poucos países do mundo conviveriam com uma taxa tão restritiva. Eu acredito que esteja muito restritivo. Se for um remédio temporário, você fala, olha, eu precisei de uma dose de antibiótico mais forte agora, porque estava com receio de uma septicemia, mas é por... Rapidinho. Um mês, digo no caso do antibiótico, né? É rápido, é uma ação profilática rápida, ela pode até se justificar, né? Agora, todo remédio vira veneno com a dose, né? Quando é insuficiente a dose, é ruim, porque você não mata, né, a bactéria. Você não... Quando é excessiva, você mata o paciente, você vai matar a bactéria e o paciente, né? Então, a dosagem, eu sempre comparo política econômica com corrida de Fórmula 1, sabe? Você está disputando, cada país é um carro de Fórmula 1, mas se você errar na curva, frear, não trocar o pneu na hora certa, você vai rodar na pista. Então, essa calibragem, né, do traçado que você vai fazer, ele é fundamental para você atingir o melhor resultado possível, que é crescimento com baixa inflação, que é o que nós conseguimos até aqui. Vamos nos lembrar que o crescimento do governo anterior foi na casa de 1,5%, com uma inflação que chegou a 2 dígitos. Chegou a mais de 10%. Nós não temos nada disso acontecendo. Nós estamos com um crescimento... Bem abaixo da metade, né? Em relação o nosso crescimento médio no terceiro ano, contando os 2 primeiros, é de cerca de 3% de crescimento médio, com uma inflação mais controlada do que no governo anterior. Sim. Então, não vamos vamos olhar para os fundamentos e calibrar as variáveis macroeconômicas de maneira a não deixar o carro desandar, né? Ou parar sem gasolina, ou rodar na pista. É fazer o traçado certo para até a bandeirada final. Mas puxando esse gancho que a gente está falando sobre pequenos empreendedores e tudo mais, as empresas, agora a gente está conversando e está muito em alta a questão do IOF, né, em relação a isso. E muito se fala sobre essa questão, tanto no impacto nas pessoas mais pobres, né, que tem essa discussão na internet, e também no impacto de pequenas empresas. E quando a gente observa lá o decreto, a gente vê que foi aumentado ali alguns pontos em relação a algumas empresas. E é isso que eu gostaria de esclarecer com o senhor em relação a esse tipo de empresa que a gente está comentando aqui, porque as empresas maiores, obviamente que o incremento é menor, então a contribuição também ali em determinado nível pode ser aceitável, mas quando a gente fala daquela pequena empresa que já convive com uma taxa de juros alta e agora talvez com um aumento encarecendo o crédito, como que fica essa situação? E se for, no caso, nesse sentido, quais são as perspectivas que a gente tem para poder resolver esse problema? Em primeiro lugar, assim, nós não mexemos com pessoa física. Sim. É preciso reafirmar isso, porque o pessoal lá do outro lado, o bolsonarista, estão espalhando fake news de que está mexendo com pessoa física. Quem aumentou o IOF da pessoa física foi o decreto do Bolsonaro. Sim. Se você pegar o último decreto do Bolsonaro sobre o IOF, ele aumentou o IOF de pessoa física. Então, era uma coisa esquisita, porque você cobrava da pessoa física
para pagar um rombo do Bolsa Família. Você estava dando com uma mão e tirando com a outra. Né? Que ainda foi medida eleitoreira, né, no caso. Basicamente. Então, não, ali foi um carnaval de irresponsabilidade fiscal para tentar ganhar a eleição no último E ainda assim minuto. perdeu, né, ministro? E perdeu. Olha que vergonha. Quer dizer, você faz a lambança, se tivesse dado perde, certo, pelo menos, né? E ainda o sucessor é que tem que corrigir as loucuras. Mas, primeiro isso. Segundo, tinham pequenos empresários que estavam pagando o IOF de pessoa física, que é bem maior. Então, nós equalizamos isso. Terceiro, nós fechamos uma porta de gente que estava comprando o dólar por uma via ilegal, ou pelo menos informal. E nós falamos, ó, isso aqui não pode. Então, nós corrigimos distorções, inclusive o que caiu no Supremo, que é o risco sacado, era também para corrigir uma distorção que as grandes redes de varejo não pagam IOF, e o pequeno paga. E a gente falou, não é justo que o pequeno pague e as grandes redes de varejo não paguem, porque o risco é sacado. Então ele era desonerado o IOF. Então, isso aí o Supremo entendeu que precisava de uma chancela do Congresso. O resto não. O resto podia ser feito por decreto. Então, outra coisa é a seguinte, o IOF ele é um imposto eminentemente regulatório. Quer dizer, você pode... Ele tem impacto monetário, ele tem impacto fiscal, mas ele tem um viés regulatório. O que significa isso? Por isso que o Constituinte disse que esse tipo de imposto você pode mudar por decreto e não tem nenhuma anterioridade, nem a noventena, nem a anualidade. Você pode, do dia para a noite, corrigir. Então, esse é o tipo de imposto que você... Justamente aquela calibragem que você faz para o carro continuar. Nesse momento, eu tenho metas fiscais a cumprir. E tem um problema que eu tinha que sanar, que era o fato de que a desoneração da folha, que exigia pelo Supremo uma compensação, essa compensação não foi feita. Então, eu posso calibrar esse imposto do dia para a noite para justamente fazer com que a economia atinja os seus objetivos macroeconômicos. Então, essa liberdade a autoridade fazendária precisa ter. Porque é mais importante para o Brasil, nesse momento, cumprir a meta fiscal para o BC começar a cortar o juro. Isso que é saudável. Se a gente cumprir a meta fiscal, o Banco Central vai se sentir mais empoderado para justificar uma queda da taxa de juros, que é o nosso objetivo central, uma vez que a nossa taxa de juros está num patamar insustentável. Então, eu preciso fazer esse trabalho fiscal para que o Banco Central não fique com essa dose de antibiótico num patamar que vai inviabilizar a saúde do próprio paciente. Sim, sim, entendo. E como o senhor falou, a taxa de juros hoje é a segunda maior, a taxa de juros real do mundo, né? Então isso acaba travando... Se eu não me engano, só perde para a Rússia, né? Sim. Que está em guerra. Então, está excluída do sistema de pagamento. Sim, tem esse detalhe. Então, nós estamos falando de uma situação completamente anômala da Rússia. Sim. Agora, nós não estamos em guerra. Pois é. Embora os Estados Unidos estejam aí querendo arrumar uma confusão com a gente, mas a gente não quer confusão. A gente está aqui quietinho na nossa, né? A gente está aqui trabalhar. Só ficar tranquilo. Não mexe no nosso PIX, deixa a justiça funcionar. O que a gente quer é que o país continue funcionando, né? Claro, com certeza. E por ter uma taxa de juros alta em relação a isso, a gente tem esse caráter de que é um bom negócio investir no Brasil no caráter rentista, né, em relação a isso, né? Então, o imposto regulatório, como o senhor falou do IOF, ele também vem, e é essa a dúvida que eu fiquei agora, sobre se também tem essa intenção em reduzir esse fluxo de saída de capital que a gente tem aqui, que impacta, no caso, as vias do dólar, que vai impactar também a inflação. Não, no caso específico, era um pessoal que estava contornando o pagamento de IOF por carteiras alternativas, né? Então não estavam fazendo a coisa certa, não estavam usando o expediente certo. Isso foi denunciado, inclusive, pelo próprio sistema financeiro. O próprio sistema financeiro estava se queixando do fato de que estava sendo driblado, né? Então,
foi um corretivo que teve que ser feito. Mas, de novo, trata-se de um imposto regulatório que você usa na dose certa, na medida certa, no tempo certo, para o atingimento de metas macroeconômicas, né, e regulatórias que podem ser alteradas a qualquer tempo. Esse é o caso, por exemplo, do IPI, é o caso do imposto de importação, é o caso do IOF. São instrumentos que estão na mão do executivo para não deixar a coisa descarrilhar, para as coisas continuarem no tom certo. Para nós é muito importante, o Brasil passou 10 anos, Presley, ele foi sem credibilidade fiscal. Nenhuma. Ninguém olhava mais para o déficit primário, ninguém olhava. Tanto é que o déficit primário acumulado em 10 anos foi de 2 trilhões, sendo que mais de 1 trilhão disso no governo Bolsonaro. Então, ninguém estava olhando mais para as contas. E quando olhava, era para penalizar justamente os mais pobres, né? Nós falamos, não, nós vamos botar essa agenda em curso, vamos fazer um controle de gasto, vamos cobrar de quem não paga, para que ele participe do rateio, é o que eu sempre brinco, né? O morador do cobertura tem que também pagar condomínio, senão fica feio. E com isso, a gente conseguir passar a credibilidade necessária para que nós saiamos dessa armadilha da taxa de juros altas que gera o rentismo. A pessoa fala, por que eu vou investir se eu posso ganhar 15% livre? Ficando parado em casa, né? Sem fazer nada. 10% acima da inflação. E é isso que a gente não quer. Entendi. E como o senhor disse também, o mercado financeiro ele é bem forte em ter seus acessos, em ter ali a questão como um todo, não somente o mercado financeiro, né? Quando a gente fala desses 1%, e aí pegando um dado, a gente tem mais de 70% dos congressistas hoje que são empresários ou fazendeiros, né? Então a gente tem hoje... 70%? Mais de 70%, exatamente são 72%. Então, quando a gente fala esse dado, a gente observa que existem pessoas que estão dentro desse 1%, decidindo para os 99%. Então, é complicado articular no Congresso, a gente consegue entender essas questões, e eu também queria entender um pouco mais sobre esse ponto de como que a gente consegue, visto que a gente precisa também pensar num plano, não somente um plano de governo, mas um plano de Estado, como que essas medidas agora, elas vão ser produtivas na frente para a gente deixar de ter tanto essa questão dessa influência dessas pessoas mais ricas e também para outras pessoas, no sentido geral, conseguirem também ter acesso e melhorar, ascender de renda e tudo mais por conta desse grande cenário que a gente tem de concentração de renda. Por exemplo, a nossa grande tarefa junto a essas pessoas que você mencionou, os parlamentares que eventualmente têm alta renda, nem todos têm essa tão alta renda assim, sim. Né? Mas existe uma parcela expressiva. Vamos dizer que os ricos estão super representados no parlamento. Mas isso é no mundo inteiro. Qual que é o nosso objetivo? É sensibilizar. Seguinte, se nós queremos ser uma nação, porque você tem duas formas de ver o seu país. Olha, isso aqui é um fazendão, ninguém se importa muito com isso aqui, nem com o território, nem com o povo. Eu vou extrair o que eu puder daqui, mandar para fora. A hora que desandar, eu já estou com tudo armado, já mandei meus filhos, meus netos, já comprei propriedade, já estou com dinheiro fora, dane-se. Muita gente pensa assim. Infelizmente, nós temos uma mentalidade extrativista no país. Eu vou tirar daqui o que eu puder e não estou me importando com o destino desse território e o seu povo junto. Até logo. Eu já estou com a cabeça na Europa, nos Estados Unidos, já estou com a cabeça em outro lugar. Já mandei meus filhos, já botei em escola bilíngue, já resolvi a vida. Ou a gente fala, vamos ter uma nação aqui, vamos forjar uma nação, vamos construir uma nação. O que nós estamos tentando convencer os muito ricos do Brasil é o seguinte, nós temos viabilidade, nós podemos construir a nossa nação, você não precisa ir embora daqui, tirar daqui com canudinho o sangue do povo e sair daqui. Primeiro lugar, contribua. Isso aqui é uma comunidade. Sua justa parte, contribua. Porque uma das razões pelas quais você está pagando esse juro alto é porque você não contribui. Então, quando você contribuir, o juro vai baixar. Outra coisa, se eu tirar de quem já não tem, você não vai ter para quem vender. Então, a nação, o conceito de nação, que inclui necessariamente o povo, ele tem que fazer parte do progresso do país.
Então, tudo que nós estamos tentando convencer essa turma do andar de cima é o seguinte: vamos construir uma nação. Você cabe dentro dessa nação. Você não precisa explorar e ir embora. Você pode ter o seu negócio aqui, prosperar aqui e ficar aqui. Agora, para você ficar aqui sem a violência que nós estamos assistindo, sem os problemas ou os voos de galinha que nós estamos assistindo, colabore com a sua justa parte. Não sacrifique os de baixo. Porque ele é, além de trabalhador, ele é o seu potencial consumidor do que você produz. E vamos gerar um ciclo virtuoso para que essa roda da economia beneficie a todos e não só 1% da população que acaba não se importando tanto com o destino disso que nós chamamos Brasil. Então, e por incrível que pareça, nós estamos ganhando adeptos. Porque nós conseguimos taxar paraíso fiscal, os fundos offshore. Nós conseguimos taxar os fundos familiares dos bilionários. As bets, Presley, ficaram 4 anos durante o governo Bolsonaro sem pagar imposto. Absurdo. E com uma interconexão entre além de um baita custo para o Estado também, né? Um custo enorme para o Estado, porque tem gente que está com problemas de saúde mental em função do jogo. Saúde, endividamento e por aí vai, né? Endividamento, saúde mental, uma série de problemas que isso aí está criando. 40 bilhões deixaram de ser cobrados das bets, que deveriam estar indo para a saúde, e foram para o bolso de alguém. E, em geral, fora do Brasil, porque foi tudo remetido para fora. Como é que você vai se desenvolver assim? Então, por exemplo, tudo que nós estamos fazendo é o seguinte, olha, nós temos um projeto de país. O projeto de país é para todo mundo, não exclui ninguém, inclui. Agora, você que está lá no andar de cima, tem que contribuir, arrumamos as contas, preservamos os mais vulneráveis e tocamos a vida. E deixa eu lhe perguntar para a gente finalizar, quando a gente está falando desses super ricos e quando a gente está falando dessas pessoas mais ricas, ministro, a gente precisa sempre lembrar que boa parte deles conseguiram através de suas empresas, né? Conseguiram através de empresa, plantação e tudo mais. E a gente tem aqui várias formas que eles conseguem isenções e várias outras formas de conseguir pagar menos imposto e tudo mais. E associando isso ao fato que o senhor acabou de comentar sobre a conversa com essas pessoas de cima, eu queria entender, ou queria saber da opinião do senhor, como que essas isenções, como esses benefícios fiscais no sentido geral, eles vão mais para uma via de ajudar o crescimento econômico e não cooperar para desigualdade. Porque quando a gente está falando desse cenário e tudo mais, tem uma expressão que a gente usa muito no Rio, que é farinha pouca, meu pirão primeiro. E essas pessoas geralmente pensam dessa forma, como o senhor bem colocou, que eles querem tratar o Brasil, como eu chamo de grande fazendão com Wi-Fi, que nós temos aqui essa questão, e aí a gente só joga tudo para fora e a gente está vendo até o entreguismo que está acontecendo nas últimas situações. Então eu queria saber a opinião do senhor em relação a essa contrapartida desses benefícios fiscais, porque a gente percebe que, óbvio, a gente precisa de mais empresas, a gente precisa de mais emprego e renda, mas qual que é a devolutiva que a gente deveria pedir para essas pessoas em relação a isso? Isso é crucial que você está perguntando, e nós começamos com uma iniciativa inédita no Brasil. Porque eu sempre advogava a tese de que falava-se muito em caixa preta, né? A caixa preta do BNDES, a caixa... Eu falei, olha, a verdadeira caixa preta, para quem conhece finanças públicas, é o orçamento. Ali está a caixa preta. Para quem não está pagando, quem está pagando, para onde o dinheiro está indo. Essa é a caixa preta do país. Nós criamos uma coisa chamada DIRB, que é o seguinte, o contribuinte agora é obrigado a declarar quanto que ele deixou de pagar imposto em virtude de uma lei. E nós colocamos na internet, para todo mundo ver, as empresas que não pagam impostos em virtude de benefícios fiscais. Qual é a condição que nós vamos ter a partir de agora e já estamos fazendo? Nós vamos poder cortar os benefícios fiscais que não se justificam mais. Porque às vezes você fez um benefício fiscal 30 anos atrás. Ele tinha um sentido. Ele eventualmente pode ter produzido um resultado favorável naquela circunstância. Mas será que passados 5, 10, 20 anos, será que ainda se justifica aquele benefício? Será que aquilo está produzindo bem-estar para a comunidade, para o Brasil? Agora nós estamos falando, ó, isso aqui não dá mais. Por exemplo, a desoneração da folha, isso aqui não dá mais. O PERSE, isso aqui não dá mais. Então nós fomos
a subvenção de custeio. Eu estou falando de coisas técnicas, mas para que as pessoas saibam que nós estamos fazendo o trabalho de identificar aquilo que não se justifica e dizendo para os empresários do setor, dizendo, ó, isso aqui já cumpriu a sua função social, agora é com você. Nós te demos o incentivo, nós te demos o empurrão, você já cresceu, você já está forte, agora você vem para o jogo. E vai andar sozinho. E vai andar sozinho, você não precisa mais do Estado. Sim. Então, eu sou até a favor de que alguns setores devam receber. Sim. Aqui e ali, as coisas bem pensadas, podem receber um estímulo, mas esse estímulo tem que ter começo, meio e fim e tem que ter acompanhamento. Se justifica manter, não se justifica mais, alguém tem que ter a coragem de cortar o cordão umbilical, porque senão a pessoa também vai ficar ali mamando o tempo todo no orçamento. Sim. Então nós criamos um mecanismo hoje que permite ao Congresso Nacional acompanhar, e mais do que acompanhar o que foi dado, é não dar mais benefício fiscal sem critério como tem acontecido. Né? Então, você pegar todas as ações do governo, vão na direção de só prorrogar aquilo que faz sentido para um plano estratégico de desenvolvimento da indústria, desenvolvimento nacional. Mas aquilo que não tem função estratégica, está extrapolando, vamos encerrar, vamos acabar e vamos para a próxima. Então, eu penso que tem um plano de desenvolvimento em curso e estamos ainda com várias preocupações agora com essa ameaça externa injustificável, né? Uma agressão contra o Brasil, que é um país amigo de todos, que nunca entrou em guerra, que não quer confusão, que só quer prosperidade mútua, não é um país egoísta, é um país que sabe sentar e negociar, mas eu penso que nós vamos superar essa dificuldade que a família Bolsonaro criou aí para todos nós, e vamos superando isso. Acho que a gente tem uma avenida de desenvolvimento pela frente. Sim, perfeito. Eu acredito que o plano de Estado está em curso e está bem encaminhado. Ministro, eu queria muito agradecer o tempo do senhor, também todas as informações. Foi um prazer conversar com o senhor e saber mais desse planejamento. E eu queria também agradecer você que está assistindo. Foi um prazer ter você aqui conosco. E qualquer coisa vai deixando aqui nos comentários também algum tipo de pergunta, alguma coisa. E aí depois a gente vai se falando mais. Beijo no coração e até a próxima. Obrigado, prazer. Muito obrigado.